ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, começamos a nossa Semana Maior, a Semana Santa. E ouvindo as profecias, ouvindo os textos ao longo de toda essa quaresma, nós chegamos ao ponto mais alto, que vamos celebrar essa semana. Na missa de hoje, é uma preparação já para esse grande dia, o dia da Páscoa. Hoje é o único dia, a única missa do ano inteiro, que nós lemos a paixão de Cristo, como nós acabamos de ouvir, esse ano, segundo Lucas. Ouvimos dois evangelhos, ouvimos na entrada da igreja, o evangelho daquela entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, nos preparando para essa grande semana. E essa semana, a Semana Santa, é uma semana de renovação da nossa fé. O batismo que recebemos nos foi dado pelo mistério da Páscoa. Batizar significa mergulhar. Nós fomos um dia mergulhados na paixão, na morte e na ressurreição de Jesus. Por isso, o mistério dessa semana é tão grandioso. É a oportunidade que temos de professar de novo a nossa fé e, renovados com a nossa opção por Cristo, seguir a nossa caminhada. Hoje queria comentar 3 pontos de um texto de São Bernardo de Claraval, no século XII, falando sobre essa entrada de Jesus em Jerusalém. São Bernardo, comentando esse texto, ele perguntava: Jesus, sabendo que aqueles mesmos que gritariam Hosana, Hosana, gritariam dias depois, crucifica-o, e iriam condená-lo à morte, Jesus, sabendo disso, por quê? Porque ele permitiu aquele cortejo triunfante, porque ele permitiu aquela procissão. Poderia ter evitado, porque ele já sabia o que iria acontecer depois. São Bernardo de Claraval, comentando esse texto, diz que era preciso que Jesus passasse por aquele caminho, para revelar para nós as contradições do coração humano. O nosso coração é o lugar das contradições. Aqueles que gritaram Hosana, Hosana, são os mesmos que gritaram pouco depois, crucificam, crucificam, crucificam. Essas contradições acontecem aqui, nesse mundo interior. Porque muitas vezes sabemos o que é o certo e fazemos o errado. Dizemos amar e glorificar a Deus, mas gastamos a nossa vida pela glória dos homens, pela glória humana. Falamos que buscamos o reino de Deus e rezamos no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. E queremos estabelecer somente o reino desse mundo, da matéria, do dinheiro, do poder, do sucesso. Deveríamos gastar a vida para ganhar a eternidade. E gastamos a vida pelas coisas terrenas. Que contradição! Nos foi dado um reino eterno pela morte de Cristo. Nos foi dado. Ele pagou com o preço do seu sangue. Nos tirou das garras do inferno, abriu para nós o reino dos céus, e nós não levamos em consideração isso. Já para o reino desse mundo, gastamos a vida. É difícil fazer um jejum para Deus, um jejum religioso, mas se for uma dieta para ter o corpo perfeito, aí está tudo certo, sacrificamos tudo. Se for para ajudar alguém com uma esmola, uma doação, ou algum bem material para dispor e ajudar o próximo, é uma luta constante, o coração fica travado.
Mas para ajudar os deuses desse mundo, no mundo em que vivemos do consumo, do entretenimento, né? Fácil. E daí por diante. E o padre aqui não está dizendo que são coisas ruins, não, são coisas boas, só que estão fora de lugar. Eu gasto o dinheiro com o time do futebol, com o artista, com o cinema, com o streaming da internet, com a plataforma digital X, Y e não sei qual mais. Tá bem, mas é preciso colocá-las no seu lugar e gastar a vida por um reino que não vai passar. Sabe aquela coisa de time de futebol, sócio torcedor, em que o cara é tão torcedor que ele paga todo mês para o time dele ser o melhor, e é até bonita ali a paixão, mas às vezes para dar o dízimo, não, mudou não, porque a igreja não precisa, as coisas não precisam. Ou seja, a gente vai construindo esse reino e gastando o reino desse mundo, a vida para esse mundo, que vai acabar logo, que é um sopro. E para o reino de Deus que foi dado a nós, vamos caminhando com tanta dificuldade. Hoje eu quero convidar você a olhar para o seu coração, querido, ei, você mesmo. Olha para dentro de você, pede as luzes do Espírito Santo, olha para o seu interior. Esse lugar de contradições. Quem é que eu amo de fato e estou disposto a amar de todo o meu coração? Que mentira é essa que eu contei? Mentira religiosa, de que amo a Deus acima de todas as coisas e na prática não vivo. Que mentira é essa? Que engano que eu conto para mim mesmo. E muitas vezes para as pessoas também, e até coloco uma embalagem bonitinha, religiosa. Esse é o lugar das contradições. Volto ao comentário, São Bernardo dizia, Jesus permitiu aquela entrada para mostrar para nós que o nosso coração é o lugar das contradições. A segunda pergunta que ele fazia, São Bernardo, nesse mesmo texto, ele perguntava qual era o presente que Jesus ganhou naquela entrada triunfante, que mais o agradou, o presente que mais agradou a Deus naquela entrada. Ele lembrava das palmas, dos ramos, lembrava dos mantos que colocaram, tiraram seus mantos e colocaram no chão, fazendo uma espécie de tapete, para Jesus passar. Quem conhece lá o Vale do Cedron, o Monte das Oliveiras, aquela estradinha que desce lá daquela visão panorâmica de Jerusalém, uma estrada apertadinha, Jesus desceu ali, para entrar na muralha santa de Jerusalém, ele desceu ali, e ali, quando ele desce o Vale do Cedron, colocaram então os mantos como uma espécie de tapete, e com os ramos acenando, E deram também a ele, pediram lá um jumentinho, um burrinho, para que montado no jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias, ele entrasse na cidade santa. Não na cavalaria, num cortejo de um rei desse mundo, num jumentinho, como um potro, para lembrar a humildade em que ele se revestiu desde o presépio. A segunda leitura lembrava para nós hoje, fez-se obediente, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Mas aí São Bernardo perguntava, qual desses três presentes agradaram mais a Jesus? Os mantos, os ramos, ou o jumentinho? E ele dizia, foi o jumentinho, aquele burrinho, que representa, concluía o grande doutor da igreja, que representa cada um de nós. Nós somos aquele burrinho. Mas não na nossa entrega total, porque às vezes resistimos, Somos aquele burrinho que ali Jesus quer usar, se utilizar para entrar na cidade santa. Jesus quer se utilizar de nós. Nós somos esses burrinhos. O Senhor podia ter escolhido outros animais muito melhores, mas escolheu a nós, para entregar a nós a beleza da fé. Por isso que ninguém deve se vangloriar. Eu estou aqui, que beleza, na Semana Santa, sou melhor do que fulano. Não, nós somos esse burrinho. E o Senhor escolheu a nós, na humildade, para o conduzirmos e entrarmos com Ele na cidade santa. E essa festa, meus irmãos, essa celebração, esse dia santo dos ramos,
deve nos fazer lembrar a entrada que um dia, definitivamente, chegaremos no reino dos céus. A Jerusalém terrena, a entrada triunfante na Jerusalém terrena, nos prepara para a Jerusalém celestial. E isso é grandioso. Por aqui vamos nos ajudando uns aos outros. Eu ajudando você, você me ajudando, e essa pessoa do seu lado e do outro. E vamos nos ajudando uns aos outros, rezando como o corpo de Cristo. Mas um dia, o Senhor vai enviar os seus anjos. Ei, escuta, o Senhor vai enviar os seus anjos a nos recolher, e entraremos triunfantes no reino eterno do Pai. É para isso que nós nos preparamos. Aqui, luzes e sombras, contradições. Aqui, nesse mundo, quedas e recomeços. Caímos, recomeçamos, nos confessamos, levantamos, caímos, levantamos e vamos vivendo nessa luta de perseverança. Mas um dia o Senhor vai nos recolher. Filho, filha, chegou a sua hora, já basta. Eu vi a tua luta, eu vi o teu cansaço, eu vi as tuas lágrimas. Filho, filha, vem para os braços do teu Pai, e o Pai vai nos acolher na eternidade. É para isso que nós nos preparamos, é para isso que estamos gastando a nossa vida, é para isso que lutamos pelos valores do Evangelho, é para isso que a nossa vida tem hierarquia nesses valores. É nesse Cristo que cremos, é nesse reino que não vai passar, que o ladrão não rouba, que a traça não corrói. É para esse reino que nos preparamos. Então aguenta firme, querido. Ei, escuta, aguenta firme na tua fidelidade a Deus. Não desanima, não volta atrás, ao contrário, se esforça para prosseguir, para ir adiante. É para isso que estamos nos preparando. Hoje, repito, convido você a olhar para o seu coração, para esse lugar das contradições. E chama mesmo a presença de Deus, o Espírito Santo. Ele é luz, Ele é o Criador, Ele é luz, luz da luz. Espírito Santo, ilumina, vem iluminar as áreas do meu coração ainda escuras, os lugares aqui dentro ainda nas trevas, lugares dentro da minha alma que ainda não conhecem o Evangelho, ainda não fizeram a opção por Cristo, ainda estão no crucifica-o, lança luz, Senhor, mostra-me a verdade, ensina-me sobre a precariedade dessa existência, me convence, Espírito Santo, sobre a verdade da vida. Esse é o tempo, essa semana, de renovar a nossa. Você, querido, peça ao Espírito Santo, aproveita que você está aqui. Esse ramo que você vai levar para casa daqui a pouco, não é um amuleto, não, pelo amor de Deus, muda isso, e nós precisamos mudar isso, numa cultura que foi passada para nós geração em geração, e as pessoas ficam com tantas superstições. Não, querido, superstição é desvio de fé, é olhar para a criatura ao invés de olhar para o Criador, é desvio de fé, superstição de uma forma e de outra. E tem tanta gente que vem até buscar o ramo, porque fala, não, isso vai me dar sorte, ou isso, aquilo. Não, a tua sorte tem um nome, se chama Jesus de Nazaré, o Filho de Deus que veio a esse mundo. Ele é a tua sorte, foi Ele que morreu e ressuscitou pela tua salvação. Então esse ramo, ele é um símbolo da tua decisão, um símbolo da tua convicção, um símbolo de quem pertence à tua casa. Afixa lá num lugar bem visível, quem sabe na porta da tua casa, quem sabe num lugar que todo dia você vai lembrar durante esse tempo e vai dizer, eu fiz a minha opção, a minha vida será um louvor ao Deus Todo-Poderoso, um hosana ao Filho de Davi. As minhas decisões, meus critérios, minhas buscas, esse ramo simboliza isso, e você vai levá-lo para sua casa com fé, vivendo, dizendo isso. A quem você quer seguir? Em que time você está jogando? Aonde você quer gastar a sua vida? Por quem? Olhar Jesus, que essa semana vai enfrentar a sua via dolorosa. Estaremos com Ele, viveremos passo a passo,
da sua paixão, das 5 chagas que ele sofreu. E na sexta-feira falaremos sobre as chagas de Jesus, as 5 chagas, mas também sobre aquelas chagas que não conhecemos do seu corpo, mas que foram chagas da sua alma, as chagas da humilhação, as chagas do desprezo da humanidade. As chagas físicas nós as vemos na cruz, nos crucifixos, mas as chagas morais, as chagas espirituais, nós contemplaremos com a nossa fé, a humilhação que nosso Senhor sofreu. Hoje, querido irmão e irmã, é um dia de festa, de celebração, de hosana, mas para entrarmos nessa Semana Santa, prepara teu coração, traz a tua alma, não faz de atropelo não, por favor, prepara essa semana bem, sabe, de última hora e vai chegando de qualquer jeito e vai atropelando as coisas. Não, nosso Senhor merece a nossa consideração, a nossa concentração, nosso respeito sublime a Ele, o nosso amor maior. O mistério da cruz, pedimos a companhia daquela menina ali, corajosa, grandiosa mulher, a maior de todas, aquela que Deus escolheu nesse mundo, cheia de graça, ela que desde o anúncio lá do anjo Gabriel, quando ela diz o seu sim, de pé aos pés da cruz, cada sim de Nossa Senhora é escola para nós, e nós pedimos ajuda a ela. Mãe, me ajuda a estar contigo também aos pés da cruz. Veremos na sexta-feira o menino que estava do lado dela, era o menor dos apóstolos, era João, o discípulo amado. Os valentões, os corajosos